Olá, gente! Com esses vídeos aqui, quero trazer pra gente um pouquinho sobre o tema sexualidade, que também é um tema muito procurado nos consultórios, em geral de terapeutas. E muitas vezes as pessoas sofrem com questões da sexualidade, ou por não terem o menor conhecimento, ou por ter um conhecimento superficial sobre isso, ou por ter vergonha, ou por ser um tema tabu, e às vezes não sabem quais profissionais buscar, como que ele pode se ajudar. Então a gente vai ter uma conversa bem bacana aqui sobre sexualidade, para poder ajudar você, para a gente expandir sobre esse tema. E eu trouxe o Leandro Scapelato, que é terapeuta, ele tem várias técnicas terapêuticas, o Tantra, Theta Healing, constelações familiares, está em formação em psicologia junguiana. Então tem muita coisa bacana para contribuir aqui com a gente. E eu espero que você goste desses vídeos e vai comentando. Se você tiver também outras dúvidas, vai deixando aí que a gente vai responder para vocês, né, Leandro? É isso aí, é um prazer estar aqui, um prazer conversar sobre sexualidade, né? É um tema bastante polêmico, não deveria ser, mas é bastante polêmico até hoje. Sim. E se eu puder ajudar em algo, acho que vai ser bem divertido aqui pra gente. Com certeza. E temos também a Vivi. Essa é a Virginia. E para falar então de sexualidade, a primeira coisa importante que eu vejo é a gente saber o que é isso, né? As pessoas falam muito, a gente lê sobre, mas na verdade o que é e quão ampla é a sexualidade, né? Na verdade, a grande confusão que existe é entre sexualidade e sexo, né? O sexo ele está contido na sexualidade, ele não é a sexualidade. O sexo ele é apenas o ato sexual em si, né? A sexualidade ela diz respeito a toda a estrutura de vida da pessoa. A sexualidade ela está contida nos valores culturais, no modo como a pessoa vê o próprio corpo, como ela se relaciona com o prazer. E quando eu digo prazer, eu não digo simplesmente prazer físico, também é um prazer na própria vida. O sexo em si, claro. A sexualidade, na minha esfera de trabalho, ela é quase como um sinônimo de vida e ela independe do ato sexual para existir, né? Haverá sexualidade na primeira infância e na última, né, fase da vida das pessoas. Perfeito. Acho que é isso. Então, aproveitando, né, já que você trouxe isso, a gente pode desenvolver uma sexualidade saudável tanto num relacionamento quanto sozinho, já que você está dizendo que desde a primeira fase da vida há sexualidade. Com certeza. Na verdade, uma sexualidade saudável, ela é construída na sua relação consigo mesmo, né? Inclusive, em algumas vertentes terapêuticas, por exemplo, a haitiana e a bioenergética, essa relação saudável consigo mesmo, ela precede necessariamente uma relação saudável com a outra pessoa, em nível de sexualidade, e a gente sabe bem que em todos os níveis, não só sexual, né? Sim, eu ia dizer que corrobora com a conversa que já tivemos sobre relacionamentos, né? O quanto é importante se relacionar primeiro consigo, estar bem, para que você possa ter uma partilha satisfatória, mais autêntica, mais limpa com o outro. Com certeza. Inclusive, sobre esse assunto é muito interessante a gente entender o que é a própria energia sexual, que muitas pessoas também pensam que tem a ver simplesmente com a energia ali do tesão, a energia do ato sexual, tá? A energia sexual, ela tem outras nomenclaturas, dependendo do que você está estudando, tá? Você pode chamá-la de energia vital, e aí a coisa já muda um pouco, você não vai pensar necessariamente no ato sexual. No Tantra se chama de Kundalini, Prana, na Yoga, Kiti, né, China e Japão. Na verdade, são nomenclaturas diferentes para uma mesma energia, que é a energia da vida. Ela é a energia da criatividade, a energia que move o mundo. Percebe como é muito limitante você colocar essa energia simplesmente como a energia do ato sexual, né? E por que é importante você saber disso? Por que é importante sabermos disso, do que é essa energia vital que move o mundo? Porque quando você trata a sexualidade, isso é algo que Reich já falava lá na década de 20, década de 30, você trata a vida. Quando é muito comum isso em consultório, é muito comum em pessoas que a gente trabalha, todas as dificuldades que você encontra na energia sexual da pessoa, ela está simultaneamente
na vida sexual dela, mas também na vida. Na vida em pessoal. geral, na vida pessoal. Uma pessoa que ela tem dificuldade em sentir prazer de verdade, prazer pleno, nos atos sexuais, ela também tem dificuldade de sentir prazer na vida. Uma pessoa que não consegue se entregar no ato sexual, ela não consegue se entregar na vida. Quando você trata um, você trata o outro. Quando você trata o outro, você trata um. Perfeito, tudo está conectado. Tudo está conectado. Excelente. E aí é importante, então, o Leandro está esclarecendo isso aqui, né? Energia sexual é a energia da vida. E a gente tirar, então, essa limitação. Diante disso, você já começa, então, a perceber, a gente já começa a perceber que a gente pode ter uma série de bloqueios na nossa vida que estão diretamente ligados ao não trabalho adequado dessa energia sexual, né, Leandro? Cita algumas coisas que você já experimentou, assim, no consultório, né, que chegou até você, problemas que as pessoas podem ter, quais sejam comorbidades, doenças mesmo, ou sejam, às vezes, alguns problemas emocionais. O que tem sido mais comum nos seus atendimentos? Sim, o mais comum, na verdade, eu acho até difícil definir o que é consequência, por exemplo, de uma trava da sexualidade, já que eu considero a sexualidade como toda a estrutura de vida, né? Mas com certeza, ansiedade, depressão, problemas psicológicos em geral, né? Uma pessoa que ela não vive, ela não está em contato consigo mesmo, e partindo de um pressuposto de que uma sexualidade saudável, ela precisa dessa conexão consigo mesmo, é uma pessoa que ela não deixa os seus sentimentos fluírem, tá? Lembrando o seguinte, de uma maneira bem simples, o canal de sentir, ele é um só no nosso corpo, tá? Uma pessoa que ela não se deixa, por exemplo, sentir dor, ela também vai ter dificuldade para sentir prazer. Uma pessoa que não se deixa sentir tristeza, ela vai ter dificuldade para sentir felicidade. O canal é um só. Então, alguém que reprime a sexualidade, ela reprime aquele prazer que também é físico, ela reprime tudo. E nesse processo de repressão, o corpo, ele, energeticamente falando, ele deixa de se autorregular, né? Todas as emoções que você tem, todos os sentimentos que você experimenta, ele cria tensões energéticas. Por isso que a gente fala sobre tensão sexual, por exemplo. Mas não só sexual, são tensões negativas também. Você passa por uma experiência de medo muito grande, você passa por um susto muito grande, ou uma ansiedade muito grande. Aquilo cria uma tensão energética, tá? Naturalmente, o corpo tem muita capacidade de se autorregular. Essa tensão, ela teoricamente deveria sair, tá? Quanto mais encoraçada é uma pessoa, quanto mais reprimida ela é em relação à sexualidade, por exemplo, menos capacidade de autorregulação ela tem. E aí essa tensão energética, em vez de sair, ela se acumula. E ela é matéria-prima para as doenças. Isso é algo também que Reich desenvolveu lá atrás, né? Mas que até hoje a gente trabalha em várias vertentes, tá? Inclusive, o que é muito interessante, Reich, no seu livro A Função do Orgasmo, né? E depois essa teoria ela foi repetida pelo Alexander Lowen, que foi quem desenvolveu a bioenergética. Os dois afirmaram que não conheciam uma só pessoa potencialmente orgástica em sua plenitude que fosse neurótica, que tivesse alguma doença psicológica. Perfeito. Não. Ou seja, quando você diz, então, quando a gente entende que a sexualidade é essa energia vital, a gente tira, então, essa fixação com o sexo apenas, sim, né? A gente começa a expandir e perceber que estar saudável, não ser neurótico em nenhuma esfera, é ser orgástico, ou seja, é saber aproveitar os prazeres da vida, todos eles, inclusive sexualmente. Inclusive sexualmente, mas não apenas. Mas não apenas, excelente. Sexualmente. É muito importante a gente saber disso, porque, em geral, quando se trata de sexualidade, a gente coloca a sexualidade numa caixinha como se ela fosse excluída das outras áreas da vida. E é o que eu acredito que gere os tabus,
as confusões, né, das pessoas, as vergonhas de falar sobre isso, e também o julgamento, né, porque aí entra assim, alguém que é muito orgástico, então, né, tem muito prazer, a pessoa às vezes é julgada como promíscua, né, e aí entram também esse outro extremo, né, Leandro, que é interessante a gente pensar sobre isso. Existe esse extremo da saúde, que é então eu trabalhar adequadamente a minha sexualidade, eu ser uma pessoa orgástica, então, eu acho esse tema tão interessante, né? Esse termo, né? Orgástica, né? Ser uma pessoa orgástica, mas também se eu estou em desequilíbrio dessa energia, pode gerar as doenças, como você falou, mas há um outro desequilíbrio que é estar no extremo, que é utilizar excessivamente, né? Essa energia. Como é isso? Exatamente. Eu vou explicar isso de duas maneiras. Primeiro, uma coisa bem simples, todo excesso é uma falta, né? A gente sabe bem disso, as pessoas que estão em exagero de qualquer coisa, não só do sexo, elas estão buscando algo, né? Então, terapeuticamente falando, alguém que está em compulsão sexual, o trabalho em si vai tentar fazer com que a pessoa compreenda ou se conheça o suficiente para saber o que ela está tentando buscar com esse exagero, né? Um outro ponto em relação a isso é entender como essa sexualidade ela saiu de uma sociedade onde reprimia a sexualidade completamente, como você pega, por exemplo, na era vitoriana, né? Para uma sociedade onde muitas pessoas, de uma maneira até confusa, buscam a liberdade e a conexão através de um sexo descontrolado com o máximo de pessoas possível. Tá? Na época, eu vou falar dessa época vitoriana, é óbvio que a gente experimentou isso em várias épocas e ainda experimenta hoje, eu não estou querendo defender aqui que a sexualidade está livre. Né? A gente está numa área, hoje a gente está aqui em Brasília, capital do Brasil, a gente está numa área de privilégio e mesmo assim a gente sabe que a sexualidade, o sexo em si ainda é um tabu. Se a gente for para outras áreas do mundo e até do próprio Brasil, a gente percebe que isso ainda é muito forte, tá? Mas não se compara com a era vitoriana, onde existem registros das pessoas colocarem saias nas cadeiras para que elas não mostrassem os pés, as pernas das cadeiras, né? Quando a gente saiu dessa época vitoriana, o coletivo como um todo tentou alcançar no movimento pendular o outro extremo. A gente saiu da repressão completa para um outro extremo. Só que nesse processo a gente perdeu algo muito importante, porque nisso de querer ser livre sexualmente, o homem acabou por separar o sexo do sentimento, né? Então, nunca se falou tanto, nunca se transou tanto, mas o número de doenças relacionadas à sexualidade, doenças psicológicas, pessoas que relatos de pessoas que não conseguem se sentir plenas ou sentir um prazer pleno, uma completude, na verdade está aumentando cada vez mais, infelizmente. E o que eu percebo no meu trabalho que isso acontece por conta dessa cisão entre o sexo e o sentimento. Né? Quando se fala em chakras, né? A gente tem um chakra sexual, que vai ser esse segundo aqui, dá pra ver? Esse segundo. E aqui a gente vai ter o anahata, que é o chakra do coração, né? O coronário. O sexo ele deveria envolver todos eles. E o que está acontecendo é que essa sexualidade doente, distorcida, teoricamente livre, né, onde o importante é a quantidade, não a qualidade, ela envolve só esse chakra aqui. Tá? E aí o que a gente acaba formando é um sexo performático. Né? É um sexo que ele não se preocupa exatamente com a conexão com outra pessoa, mas se mostrar para outra pessoa que você é bom no que você está fazendo. E isso quando há esse interesse, né, a gente sabe que ainda existem pessoas, principalmente homens, que ainda estão na dinâmica privilegiada de eu não ligo para o outro, eu só quero o que eu estou buscando aqui e acabou. Então, que interessante, Leandro,
trazer um pouquinho dessa história, né? É importante para a gente compreender, porque nada vem do nada, né, gente? A gente tem toda uma construção histórica para estarmos aqui. E quando você fala dos chakras, então, da nossa energia, né, que flui, que é para fluir, e quando a gente não permite que flua, então aquilo que fica parado tende a apodrecer, né? Tende a adoecer. Isso, exatamente, tende a adoecer. E mais uma vez resgatando o Reishi, Elohim e também os trabalhos de Tantra, né, no próprio Osho e outras vertentes de Tantra, todos eles coincidem ao dizer que o tratamento da sexualidade, o alcance do que é saudável na sexualidade e na vida, necessariamente envolve a reconexão desses dois chakras. Né? Não há separação entre sexo e amor, né? E eu não estou falando que você só deve ter relações sexuais com a pessoa com quem você vai se casar. Não é isso, tá? Não é esse tipo de amor romântico, mas a relação sexual, ela entenda que um ato sexual pleno é a maior conexão energética entre dois seres, tá? Ele só deveria ser feito com o máximo de respeito e amor. Se você entende que no ato sexual você tem a maior interação energética com outro ser humano, trocas energéticas e tudo mais, você nunca deveria misturar o ato sexual com sentimentos de baixa vibração, sexo com violência, com dominância doentia, né? Um sexo com raiva, né? Isso não deveria existir. Um sexo por fuga, né? Isso é muito comum hoje em dia. A pessoa está triste ou sai. Isso, clinicamente falando, é muito comum, né? Inclusive na psicologia convencional, a pessoa sai de um relacionamento e ela não se permite elaborar um luto. Ela, não, aquele traste, porque ele foi feliz dele ir embora. Mas você acabou de sair de um relacionamento de 5 anos e você não se deu o direito de elaborar um luto sobre aquilo, de deixar cair uma lágrima. Não interessa quão ruim esse relacionamento se tornou, mas para bloquear isso, muitas pessoas acabam entrando em aplicativos no dia seguinte, saindo para beber e começam a transar com pessoas aleatórias, né? E acaba levando aquela raiva que ela trouxe do relacionamento anterior e que não foi resolvida, aquela tristeza, e tenta descarregar isso no próximo, né? E o que está sendo gerado ali de troca energética? O que você está passando para outra pessoa? E outra, você numa vibração ruim energética, você está num clima ruim, num sentimento ruim. Que tipo de pessoa você vai atrair? Né? E o que você vai cultivar ali? Sim. E aí essa troca pode se tornar uma bomba, né? Ao invés de ser algo positivo, curador, vai se tornar uma bomba. Com certeza. Ela vira uma fuga, né? E você ali começa a coletar os estudos energéticos, né? A gente pode falar isso em relação ao Tantra, mas não só ao Tantra, em várias vertentes, inclusive religiosas. No Espiritismo se fala isso, por exemplo. Nos estudos energéticos se diz que essa ligação, né, que você faz com uma pessoa com quem você transa, ela pode durar anos, tá? Independentemente de eu acreditar que todas as relações podem gerar essa ligação ela existe, né? Então, se você vai para uma balada e acaba se relacionando com uma pessoa que tá bem perdida, tá numa esfera raivosa, tá mal resolvida com a família, ao mesmo tempo tá mal resolvida consigo mesmo, com os amigos, tá numa sintonia de baixa vibração. Você vai, se relaciona sexualmente com ela. O que você carrega dali, energeticamente falando? A gente não precisa ser especialista para entender que você vai pegar sujeiras ali, sujeiras energéticas, e aquilo vai ficar com você. Tá? É muito comum em sessões as pessoas me relatarem de terem experiências, de terem se relacionado com alguém, e no final do outro dia está se sentindo pesado e denso, né? Energeticamente isso é explicado psicologicamente também. Sim, com certeza. Isso envolve todo mundo, Com certeza. toda uma esfera, um mundo de coisas.
Do mesmo jeito que o contrário também é verdadeiro, né? Quando tem essa troca, que ela é unindo os dois chakras, que é o sexual e o coronário, que você tem amor e respeito. Sim. Eu achei muito importante quando o Leandro trouxe, né, gente? A gente tirar o romantismo, né, exagerado e trazer o que é amor de verdade. Porque quando a gente fala em amor, e eu falo muito aqui em amor incondicional pra gente, não é um amor romântico. É você olhar para o outro com respeito, é você ter consciência de que tem um outro ser humano ali na sua frente, que vocês vão fazer uma conexão, fazer uma troca, e que ali podem gerar frutos maravilhosos, e ao mesmo tempo também você está lidando com outro ser que também tem as suas dores, as suas tristezas, e tudo isso vai ser trocado. Né? Por isso que quando o Leandro fala, se essa pessoa ela está consciente, ela está se trabalhando, ela está num processo de desenvolvimento, é comum que nessa conexão haja uma cura mútua, né? Com certeza, com certeza. Ou pode gerar, como a gente falou, a bomba que explode, seria a destruição, que é essa carga energética que no outro dia a pessoa se sente mal, né? Depois de uma relação sexual em que não foi legal. Ou quando a pessoa pode estar buscando só pela fuga, como você disse. E uma das nossas maiores vontades como ser humano seria excluir tudo de ruim, né? A gente pensa Sim, que seria ideal não ter tristeza, não chorar, e na verdade o ideal é aceitar, como você colocou no começo, né? Vivenciar todos os sentimentos, eles são bem-vindos, né? Não deveríamos, numa situação ideal, não deveríamos bloquear nenhum tipo de sentimento. Se ele existe, ele é uma reação na sabedoria do teu corpo, né? Ele diz algo. E como você colocou no início perfeitamente, né, é o mesmo canal, pelo mesmo lugar onde nós sentimos amor, nós sentimos também outros sentimentos, a raiva, a tristeza, né? Não tem como bloquear. Exatamente. E a energia sexual foi muito bem colocado, que você falou, ela é a energia da transcendência, né? Então, essa conexão, a maior conexão, como eu já disse lá atrás, entre dois seres humanos, ela se dá através do ato sexual. E essa energia, ela envolvendo não só esses dois chakras, você está em conexão, você vai envolver todos os chakras do seu corpo, ela é a energia mais curativa, mais curadora que existe no mundo. No mundo, na nossa vida. E é por isso, por exemplo, que existem as terapias tântricas, né? Do Neotantra, do Tantra Taoísta, do Somananda. São terapias, a própria terapia haitiana, bioenergética, trabalha com isso também. Quando você consegue fazer essa energia circular livremente, né, alcançando todas as esferas, todos os chakras, o poder de cura disso é maravilhoso, né? Não só para as mazelas psicológicas, tá? Lá atrás eu disse sobre algumas consequências psicológicas de uma repressão da sexualidade, uma repressão sexual, mas é bem comum a gente presenciar consequências físicas, tá? Inclusive de doenças autoimunes em pessoas com uma repressão muito grande, e aí a pessoa ela não sente, ela guarda aquela raiva dentro de si, ela guarda aquele problema com a mãe, com o feminino, com o pai, com o medo, né? Uns traumas guardados, e isso traz consequências físicas também, né? É muito comum, por exemplo, relatos de mulheres com problemas diversos no útero, né? Eu, particularmente, quando eu recebo alguém com problemas diversos no útero, a primeira pergunta que eu faço é: como anda a sua relação com a sua mãe? E com o seu feminino? Obviamente, a gente está falando de seres humanos, não existe uma regra matemática, mas é muito comum, a grande maioria me dá a resposta que eu esperava, infelizmente, né? De uma relação conflituosa com a mãe, conflituosa com o próprio útero, e aí a gente traz isso para a sexualidade e acaba tendo uma relação conflituosa com a sexualidade. Então, Leandro, agora vamos falar um pouco sobre especificamente quais tipos de problemas as pessoas podem apresentar. Para quem está ali, né, em casa vendo a gente, vou citar alguns e você me diz se realmente é a maioria, né, e o que mais ou menos você tem pela sua experiência percebido, quais são os possíveis caminhos de cura para essas questões, né? Então a gente trouxe os extremos da sexualidade, que é uma sexualidade sendo vivida de forma saudável e plena, ou ela sendo vivida de uma forma, né, adoecida. Do lado do adoecimento, então, a gente pode ter quais problemas? Ejaculação precoce, ou dificuldade para ejacular nos homens, né? Ou tensão
muita ansiedade na hora de fazer o ato sexual, porque talvez está todo focado no sexo em si, não na sexualidade, como a gente está conversando, né? Nós temos problemas de frigidez com as mulheres, ou o vício, né? No sexo exagerado ou exacerbado, ou como você colocou, o sexo com violência, né? Então, quais são essas comorbidades que podem vir quando a pessoa está adoecida na sexualidade? Eu acho que essa lista que você fez, ela é bastante forte, né? E o tratamento dessas questões, ela sempre vai envolver, né, o que eu acredito que em toda terapia o caminho seja bem parecido, envolve o autoconhecimento, você entender de onde vem aquilo. Todos os sintomas, na minha perspectiva de trabalho, todos os sintomas são um grito do seu inconsciente tentando te dizer algo, né? Sendo sintomas físicos, sintomas psicológicos, sintomas não necessariamente no ser da pessoa, como um padrão repetitivo, uma pessoa que só, uma mulher, por exemplo, que só atrai homens violentos, homens ciumentos, um homem que só atrai mulheres muito submissas, infantilizadas e tudo mais, ou mulheres também que são bastante agressivas e controladoras. Isso, se é um padrão, esse padrão, na minha perspectiva, está tentando te mostrar algo. O tratamento, ele envolve você entender o que é esse algo, né? Trazer para consciência aquilo que está lá na inconsciência, né? Como diz uma frase maravilhosa do Jung, né, que eu adoro repetir, tudo que está na inconsciência e você não traz para a consciência dirige a sua vida. E você chama de destino. Né? Perfeitamente. Um outro aspecto que eu acho muito importante, se você me permite, normalmente as terapias que envolvem sexualidade e a cura através da sexualidade específica sempre envolve fazer as pazes com o masculino e com o feminino dentro de si. Nós, gente, somos 50% cada. Temos uma energia mais forte. Eu sou um homem, eu tenho uma energia yang. Teoricamente, eu tenho uma energia yang mais forte, uma energia masculina. Você é mulher, você teoricamente vai ter uma energia yin mais forte. Mas nós somos metade pai, metade mãe. Ninguém nasceu de chocadeira. Né? Então, normalmente as curas, elas acontecem quando também a gente faz as pazes com esses nossos dois lados. É muito comum eu receber uma mulher que tem um feminino completamente desconectado, né? E aí ela fala, o que você busca? Eu busco me reconectar com o meu feminino, né? E a pessoa vai lá e apresenta alguns problemas no útero, uma cólica muito forte e coisas do tipo. E quando a gente começa a fazer o trabalho de análise e as sessões, a gente se depara, na verdade, com um masculino muito doente, muito distorcido, numa relação ou paterna ou com os outros homens da vida da pessoa, não necessariamente com coisas drásticas como casos de abuso sexual, mas também. Mas se você tem um masculino saudável dentro de si, se você não vê esse masculino com bons olhos, se você não vai conseguir ver os homens com bons olhos, né? E logo o seu feminino também estará adoecido, né? Você virará uma guerra, né? Então o tratamento, ele necessariamente envolve a gente cuidar desses dois lados, né? Para poder fazer dentro de si a mesma conexão que a gente quer fazer com o outro, né? A conexão que você quer fazer com o outro, você precisa fazer consigo primeiro, o seu masculino e o seu feminino vivendo em harmonia ali, se amando. E aí a gente então volta para o tema, né, que é assim, daqui o que eu gosto de compartilhar, porque acho que é importante, que é autoconhecimento, né, que é o que você também faz, né? Sim. Que ele é essencial para a nossa vida saudável em todas as áreas, inclusive na sexualidade. Né? Então, qual o problema se você está em casa e está passando por alguma dificuldade na área sexual? Você pode buscar um terapeuta especialista na área,
que possa te ajudar a encontrar quais são as suas razões, porque o caminho de autoconhecimento é isso, né? Essa investigação interna. A gente pode trazer muitas hipóteses aqui, né? Como você trouxe, pode haver uma questão passada de abuso, uma questão com a mãe, com o pai, mas o que realmente vai ser é individual, é cada um na sua história, né? No seu processo. E o que eu sempre falo para todo mundo que chega até a minha primeira vez, eu sugiro que você, nesse caminho, nessa jornada de autoconhecimento, que você tenha, acima de tudo, paciência e amorosidade consigo mesmo. É muito comum a gente receber pessoas que a pessoa tem 40 anos, está com questões gritantes, obviamente está desesperada, está com muita dor, a gente reconhece essa dor, mas ela quer um botão mágico. Ah, o botão mágico, né? O famoso botão mágico, né? Eu quero resolver isso logo. Nenhum terapeuta pode oferecer isso de maneira séria, né? O autoconhecimento é uma jornada, não é uma alavanca que a gente vira, né? E, na minha humilde opinião, ainda é cíclico. Você lida com determinadas questões, por exemplo, na sexualidade, e você fica bem em relação àquilo, você sai, e às vezes você volta para aquilo de uma maneira mais profunda, com uma energia que você não tinha antes, para poder resolver de uma maneira mais plena. Sim. Né? E já que a gente falou das questões que podem ser adoecidas, né, de adoecimento, me fala então quando a gente está pleno na sexualidade, o que acontece quando a pessoa está bem trabalhada, né, ela está consciente, é claro, como você falou, sempre a gente pode subir oitavas mais elevadas de consciência, né? Sim. Mas quando a gente está, então, eu resolvi as minhas questões, eu tô ok comigo, eu já entendi que é importante eu ter amor para comigo, para com o meu parceiro ou parceira sexual. O que acontece? Quais são os resultados na vida dessa pessoa? O que você tem visto aí na sua jornada? Eu acho que se for para eu resumir isso em uma palavra, seria leveza, né? Você se torna uma pessoa muito mais leve em relação às coisas da vida. Não quer dizer que a vida não apresentará problemas, né? Como diz aquele ditado, enquanto a vida há louça suja, a gente sempre tem questões para poder analisar, sempre vai ter questão para poder trabalhar. Mas o modo como você vai encarar essas questões, ele é muito mais leve, né? E por isso ele também é muito mais eficaz, né? Com leveza você consegue trabalhar tudo melhor, né? E em relação ao ato sexual em si, uma pessoa que está bem trabalhada, ela tá bem com o próprio corpo, ela está bem com a autoestima, ela está bem com o próprio prazer, o prazer ele é presente, não existe uma fissura pelo final da viagem, pelo orgasmo, isso faz parte daquilo que a gente conversou lá atrás, né? Da teórica liberdade sexual, criou-se uma fissura pelo orgasmo, eu preciso do orgasmo, o orgasmo criando uma angústia de orgasmo, né? A pessoa ela para de curtir a viagem pensando só no destino final, e aí ele acontece, e aí? Né? Aqueles 8 segundos, né? E aí? No Tantra, muito mais que 8 segundos. Mas você passa a não se preocupar com esses resultados e passa a curtir a viagem como um todo. Nos homens, uma outra mudança que é possível presenciar, que eu presencio sempre na terapia, os homens perdem a fissura pela penetração sexual, né? É uma das distorções, né, do ato sexual, a ideia de que o sexo ele acontece quando há uma penetração, né? Então tudo fica voltado para a penetração, inclusive num termo patriarcal. O homem ele é tão fissurado na penetração que tudo que não é penetração ele criou um nome separado do sexo, isso se chama preliminar. Uau, não existe preliminar, tudo é sexo, tudo é sexo. E inclusive a penetração, como é hoje desenvolvida, digamos, né, nos filmes pornôs, que para mim são de serviço,
né, para a humanidade, ela nem é o auge de prazer, principalmente para as mulheres. Né? Todas as pesquisas feitas sobre mulher e prazer, mulher e orgasmo, as mulheres homossexuais, elas sempre, né, em todas as pesquisas, elas responderam ter mais prazer do que as outras. É muito mais comum uma mulher hétero ter anorgasmia, não ter orgasmo nenhum, do que uma mulher homossexual. E o que difere no sexo ali? Penetração? Sim. Né? Ou pelo menos a fixação na penetração. A fixação na penetração. Pode até haver uma penetração, mas não existe essa fixação. Perfeito. Existe muito mais contato. A pele é o maior órgão sexual do ser humano. Então, o sexo, ele que não envolve toque, que não envolve esse contato, ele é um sexo pobre. É uma relação pobre. Né? Então, uma pessoa que ela já está desenvolvida, já está trabalhada e tudo mais, ela vai valorizar o olhar, ela vai valorizar o toque, ela não vai precisar necessariamente de coisas do exterior para se excitar, né? Porque o processo de encouraçamento, né, ele é muito interessante. A pessoa ela começa a ficar cada vez mais enrijecida sexualmente, adormecida, e chega um ponto que o prazer dela está simplesmente na mente. Ele é fantasioso. O corpo já não sente nada. Então ela vai ficar fissurada em quê? Fantasias. As fantasias não são mal-vindas, elas são bem-vindas. Mas necessitar e gostar são duas coisas distintas. Né? É a mesma coisa de um ato sexual um pouco mais selvagem, por exemplo. Tem algo de errado nisso? Não. Mas se você precisa de um sexo violento todas as vezes para poder sentir prazer, vale a pena dar uma olhada. Vale a pena dar uma olhada. Entendeu? Uma pessoa ela bem trabalhada, ela está conectada consigo mesma e com a outra pessoa. Se ela estiver sozinha, ela está consigo mesma. Então ela está com outra pessoa. Ela não precisa dessas ferramentas externas, né, de fantasias, vídeos e etc. para poder sentir um prazer que muitas vezes ainda é mínimo. Perfeito. Nossa, gente, dá para ficar aqui dias com essa conversa até amanhã. Prazerosamente. Muito bom, muito bom. Leandro, muito grata, né, por essa participação maravilhosa, por estar aqui contribuindo com a gente, né? O Leandro é terapeuta, então tem a agenda dele sem vagas, mas eu vou deixar o Instagram aqui para você seguir, ver os posts que ele faz também, de outras terapias, de outras ferramentas que ele também utiliza, né? E se você quer se curar, quer resolver alguma coisa, não deixe de buscar ajuda, lembrando que o caminho é autoconhecimento, sempre vai ser autoconhecimento. E que também, né, é importantíssimo a gente trabalhar a nossa sexualidade de uma forma saudável, consciente, né, e trazendo assim essas novas perspectivas que estão muito além da caixinha que normalmente a sociedade nos coloca, que é toda essa conversa que a gente teve aqui hoje, né? Com certeza. Eu que agradeço por estar aqui. Você está de parabéns pelo seu trabalho. Esse é um assunto que ainda, infelizmente, é um tabu, né? Poucas pessoas abordam de uma maneira séria e é um trabalho maravilhoso, muito libertador, né? Concordo com o que você disse em relação à busca por ajuda, tá? Não hesitem. Se você está seguindo o mesmo caminho e sempre tem um resultado negativo, talvez seja a hora de mudar. E muitas mudanças, elas precisam de um apoio, né, para a pessoa não se perder ali no meio da escuridão das suas próprias sombras e tudo mais. E é por isso que existem hoje, a gente tem o privilégio de ter acesso a dezenas e dezenas e dezenas de terapias, né? Eu trabalho com algumas. Eu não acho que por exemplo, eu trabalho com Tantra, não só com Tantra, mas trabalho com Tantra. O Tantra é uma terapia, é uma ferramenta maravilhosa, mas é só uma naquele muro cheio de ferramentas daquelas garagens americanas, sabe? Experimente. Se você não se identifica com uma, experimenta outra e outra. E todas elas vão te ajudar nessa sua jornada. Nenhuma vai ter um botão mágico. Não existe botão mágico.
Só que vale a pena demais. Às vezes é trabalhoso, é doloroso, mas sempre é libertador. Arrou. Arrou. Gratidão, querida. Muito grata mesmo. Valeu. Excelente.